Olá, meu nome é Bárbara Gonzi e eu vou apresentar o trabalho intitulado Telemonitoramento como estratégia de redução de danos para pessoas com doenças neurológicas durante a pandemia de Covid-19, que teve como coautores a Renata Bulho Ferrari e o Fabrício Henrique de Oliveira Almeida, e como orientadora a professora doutora Verena Kise Capellini. Bom, em março de 2019, a Organização Mundial de Saúde declarou uma pandemia devido à doença gerada por um novo coronavírus, que ficou nomeado então como Covid-19. Como uma forma de mitigar a disseminação desse vírus, houve a necessidade da adoção de algumas estratégias, como, por exemplo, o distanciamento social. No entanto, esse distanciamento social levou à interrupção de diversas atividades, como, por exemplo, os atendimentos ambulatoriais para pacientes com doenças neurológicas do curso de fisioterapia da Universidade Federal de São Paulo. Além disso, também devido à pandemia, o COFITO, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, regulamentou a atuação fisioterapêutica de forma não presencial. Assim, surgiu o projeto que deu origem a esse trabalho, que tinha como objetivos, então, reduzir danos secundários ao distanciamento social e à interrupção dos atendimentos ambulatoriais em pessoas com doenças neurológicas e manter a formação técnica científica dos estudantes diante da suspensão das atividades presenciais por conta do coronavírus. Como equipe executora, esse projeto contou com uma docente responsável pelo projeto, que era docente na área de fisioterapia neurofuncional do adulto, e com 6 estudantes, que foram divididos em 3 duplas. Esses estudantes eram estudantes do último ano do curso de graduação de fisioterapia da Universidade Federal de São Paulo. Todos os pacientes que eram previamente atendidos pelo ambulatório da Unifesp foram chamados para participar desse projeto e 14 desses pacientes aceitaram, então, participar dos telemonitoramentos. Desses pacientes, 6 apresentavam doença de Parkinson, 3 tinham sofrido lesão medular, 3 tinham sofrido um acidente vascular encefálico, uma paciente tinha polineuropatia induzida por quimioterapia e uma paciente tinha paralisia facial periférica. O trabalho ocorreu entre julho de 2020 e novembro de 2020, ou seja, ao longo de 18 semanas, e essas semanas eram divididas em ciclos de 2 semanas, ou seja, durante todo o projeto ocorreram 9 ciclos para totalizar as 18 semanas. Tanto no início do projeto quanto no final do último ciclo, foram aplicados alguns questionários para avaliar a atividade e participação dos indivíduos. Então, como eu havia dito, cada um dos ciclos contava com 2 semanas, sendo que na primeira semana do ciclo era realizado um planejamento dos roteiros com orientações de exercícios para esses pacientes, e depois que esse planejamento era feito pelos estudantes, a docente responsável pelo projeto orientava e supervisionava esse planejamento e esses roteiros. Na semana seguinte, que era a segunda semana do ciclo, havia então o telemonitoramento com os pacientes, e ao final do telemonitoramento acontecia um registro no prontuário eletrônico digital desses pacientes. Então, de forma geral, os telemonitoramentos aconteciam quinzenalmente e eles eram realizados por videochamadas ou áudios de WhatsApp. Esses telemonitoramentos eles eram sempre divididos em 3 etapas. Então, a primeira etapa, que era a parte inicial, os estudantes faziam algumas perguntas aos pacientes relacionadas à pandemia. Então, por exemplo, se o paciente tinha conseguido manter o distanciamento social, se ele apresentou algum sintoma de coronavírus durante o processo e se, em caso positivo, se ele tivesse apresentado algum sintoma, se ele procurou um serviço de urgência ou se ele ou algum familiar fez teste para COVID e deu positivo. E também os pacientes eles eram inquiridos em relação ao desejo para aquele atendimento. E aí esse desejo ele era considerado para a segunda parte, que era a parte principal, em que eram realizados com os pacientes os roteiros previamente elaborados na semana anterior ao atendimento. Então, sempre eram feitos os roteiros, mas sempre adaptados às necessidades e às vontades do paciente para aquele atendimento. E aí, a terceira parte dos atendimentos era aplicada a escala de alcance de metas, AGAS,
que é uma escala do tipo Likert de 5 pontos, em que -2 significa muito menos do que esperado e +2 muito mais do que esperado, sendo que 0 significa que aquele atendimento estava dentro das expectativas, dentro do esperado para o paciente. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver as barrinhas azuis, que são os pacientes do sexo masculino, e as barrinhas laranjas, que são os pacientes do sexo feminino, e aí a gente consegue ver a idade desses participantes. A gente consegue ver que uma média de idade desses participantes era de 61,5 anos, sendo que o desvio padrão ali era de 12,1 anos, e que 7 participantes tinham idade maior do que 60 anos, enquanto 7 participantes tinham idade inferior a 60 anos. Desses pacientes, 8 eram do sexo feminino, o que correspondia ali, então, a uma taxa de 57,1%. E aí, algumas doenças crônicas associadas desses pacientes, que também eram associadas, então, às doenças neurológicas que eles já tinham, mas que também eram doenças que são fatores de risco para a Covid-19. Então, a asma, que era apresentada por 2 pacientes, diabetes, também apresentada por dois pacientes, a hipertensão arterial sistêmica, apresentada por 8 pacientes, cardiopatia, apresentada por 1 paciente, e 3 pacientes não possuíam nenhuma doença associada. Dessas doenças, alguns participantes possuíam mais de uma, então por isso que esses números eles não dão exatamente os 14 participantes. Ao total, foram realizados, ao longo das 18 semanas, dos 9 ciclos, 61 telemonitoramentos. E aí, em relação às perguntas sobre Covid-19, manutenção do isolamento social, a gente observou que 8 participantes mantiveram o isolamento social, e desses participantes, 2 dos que não mantiveram o isolamento apresentaram a Covid-19, e um deles foi durante o período de telemonitoramento. Em relação aos desejos dos participantes para aqueles telemonitoramentos, as palavras que mais apareceram foram fazer exercício, conversar e melhorar as atividades. Apesar desses serem os principais desejos dos participantes, a gente sempre tentava levar isso em conta para a parte principal do atendimento, mas a gente também sempre influenciava esses indivíduos a fazerem os exercícios. A gente entende que o desejo de conversar, como um dos mais citados por esses pacientes, pode ter sido, então, um reflexo do distanciamento social que aconteceu por conta da pandemia. Aqui eu trago os resultados da GAS, da escala de alcance de metas, e aí a gente consegue observar aqui em laranja a média da GAS e em azulzinho a frequência de atendimentos. A gente consegue ver que apenas 4 participantes tiveram uma média mais baixa da GAS, mas que a média geral da GAS foi de 1,3, ou seja, superou as expectativas dos indivíduos para aqueles atendimentos. Dos 14 participantes que começaram o trabalho, 9 participantes foram até o final, então a gente tem a avaliação inicial e final desses indivíduos, só que na verdade, a gente conseguiu ver essas avaliações desses participantes no início e no final, só que uma dessas participantes, que eu destaco aqui em laranjinha, ela não conseguiu fazer a avaliação final, apesar de ter ido até o final dos atendimentos. Isso porque ela tinha uma disartria grave e ela era atendida via áudios de WhatsApp, então o que impossibilitou a realização dessa avaliação final. Dentre os 5 participantes que desistiram realmente do projeto, a gente tem 3 participantes que tinham um acesso dificultado a dispositivos móveis e também não tinham suporte familiar para realizar as sessões e os atendimentos. Um paciente foi encaminhado para outro serviço e um paciente desistiu voluntariamente de fazer o projeto. Dos participantes que permaneceram no projeto, a gente observou que para todos eles, exceto para um deles, na verdade, houve uma melhora na qualidade de vida avaliada por diversos tipos de escala, e independente da doença, então houve essa melhora na qualidade de vida, e que para os pacientes com doença de Parkinson, que a gente avaliou a escala de eficácia de quedas, então, quanto aqueles participantes se preocupavam com as quedas, a gente observou que 2 deles tiveram uma piora na preocupação e um deles teve uma melhora na preocupação. Apesar disso, essa escala, ela tem um score em que diz que maior que 28 significa uma alta preocupação com quedas. Então, apesar dos participantes terem
aumentado ou diminuído a preocupação com quedas, todos eles começaram e terminaram o projeto com um score maior do que 28, o que significa que todos eles tinham uma alta preocupação com quedas. Então, em relação às considerações finais desse trabalho, a gente conseguiu observar que o telemonitoramento ele propiciou a manutenção do cuidado de pessoas com distúrbios neurofuncionais e a experiência da atuação fisioterapêutica à distância aos estudantes, e que também maiores períodos de acompanhamento e um número maior de participantes seria interessante para a gente poder confirmar, então, esses achados. Essas foram as referências que eu utilizei durante essa apresentação e eu agradeço desde já por vocês assistirem. Muito obrigada.